vida, porque elas não encontraram a única coisa que elas precisam. E quando a gente vê aqui na palavra de Deus, a gente tem a resposta para isso. Quando Deus, Ele cria o homem, Ele cria pensando em um propósito. Ele coloca o homem e Ele diz assim, ó, é o seguinte: vocês aí criam o homem e a mulher, vocês vão se multiplicar sobre a terra, vocês vão cuidar de tudo isso aqui. A ideia de Deus era que o homem pudesse cuidar, que o homem pudesse dominar, no sentido de poder estar ali cuidando mesmo, de um mordomo fiel. A ideia era que o homem pudesse espalhar, se multiplicar e começar a espalhar mais imagem dele sobre a terra. A palavra imagem aqui, quando você vai estudar a palavra imagem, naquela época, há muito tempo atrás, na época que foi escrito isso aqui, imagem, um rei, quando ele chegava no território, o rei ele colocava uma imagem dele para aquele território. Significava que aquele território era daquele rei. Então o governante chegava no lugar, ele conquistava o território, ele colocava a imagem dele. Então as pessoas olhavam e falavam, ó, a imagem do rei tal, a imagem do governador tal, do comandante tal. Então representava, aquela imagem representava aquele rei. Qualquer pessoa que passava falava, eu não sou nem doido de encostar ali, porque eu sei quem representa, eu sei de quem é. E quando ele escreve isso aqui, ele escreve pensando nisso, essa imagem é no sentido, eu estou colocando o homem e a mulher aqui no jardim, eles são os meus representantes aqui. Eles estão aqui para me representar. A terra me pertence, toda a terra pertence a Deus. O homem está ali para representar e para afirmar que ele pertence a Deus. A ideia é o homem apontar para Deus, não para ele. O propósito do homem é para quem olhar para o homem olhar para Deus, não para o próprio homem. Mas o que acontece? A gente vê que aí entra o pecado na história. O homem vai lá e peca contra Deus, come do fruto, porque ele quer ser independente. Ele não quer representar a Deus. Eu não quero ser a imagem de Deus, eu quero ser minha própria imagem, eu quero criar minha própria imagem. Eu quero poder fazer as coisas do meu jeito, não do jeito que Deus falou que tinha que ser. Ele falou que tinha que não tocar na água, eu vou tocar sim, eu vou comer. Ele comeu. E aí o homem cai, e então ele perde, ele mancha essa imagem. Ele não representa mais a Deus agora, ele quer representar a si mesmo. Só que Deus é tão maravilhoso, é tão amoroso, que Deus fala assim, eu vou ter que expulsar vocês daqui, porque se vocês permanecerem aqui, a minha glória, a minha santidade vai consumir vocês. Deus expulsar o homem do jardim e a mulher do jardim foi um ato de amor e misericórdia, porque se eles permanecessem lá, o pecado deles, eles tinham sido consumidos pela glória de Deus. Então Deus tira eles do jardim por amor a eles. E então eles saem do jardim e eles começam a viver, a navegar. Aí vem seus filhos, vem Abel, Caim. Caim mata seu irmão. E você vai vendo durante toda a história. O homem para de querer viver o propósito dele, que é apontar para Deus, e começa a viver sempre para si mesmo. Você vê que Caim, ele pega e constrói uma cidade para ele. Depois que ele sai, ele constrói uma cidade para ele. Ele constrói uma cidade para dizer assim, eu não preciso de Deus, eu posso construir minha própria vida. E aí vem a Torre de Babel. A Torre de Babel é outro sinal de rebeldia, dizendo assim, vamos construir uma torre e vamos ser Deus. A gente não vai ser espalhado pela terra coisa nenhuma. A gente vai ser famosos e vamos ser conhecidos na terra. Eles começam a querer ser conhecidos em vez de viver o seu propósito, que é fazer Deus conhecer. E você vê que isso vem toda a trajetória humana. Aí Deus fala assim, não, mas eu tenho um plano, porque Deus tem um plano perfeito e o plano de Deus não falha. Deus tem um plano perfeito, Ele quer que o homem volte para Ele quer que o homem volte ao seu propósito, que é apontar para Ele, porque Deus sabe uma coisa, que o melhor lugar para mim e para você é na presença dEle. Porque se Deus tivesse outro lugar que fosse o melhor lugar para mim e para você, Deus ia colocar você lá também, ia me colocar lá. Mas Ele sabe que eu e você precisamos dEle, por isso que Ele está o tempo todo dizendo, volte para mim. Porque Ele sabe, o melhor lugar para nós é nele, é vivendo para Ele, é vivendo, nos entregando para Ele, nos derramando na presença dEle, é entregando a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor.
O nosso tempo, aquilo que temos a Ele, Ele sabe que quanto mais entregamos a Ele, mais sentimos prazer nele, mais sentimos satisfeito, alegre nele. E é isso que preenche a nossa vida, nada mais vai preencher. E aí Deus fala assim, eu tenho um plano perfeito, e Ele escolhe uma nação. Ele escolhe um homem, Abraão, e fala, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Ele vai escolher Abraão, não porque Abraão é melhor que os outros, não, porque ele tem um plano. Ele diz, de ti farei uma grande nação, e você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Essa era a missão, o propósito de Abraão. E aí Abraão, ele começa uma família, Abraão cresce e se torna o grande Israel. Israel tem essa missão agora que a Bíblia fala, Israel, você agora é luz para as nações. Eu gosto de pensar assim, que quando Deus ele cria a terra, a Bíblia diz que havia trevas sobre a terra, e o Espírito pairava sobre as águas. A primeira palavra que sai da boca de Deus é haja luz, e diz que houve luz sobre a terra. Só que aí o pecado vem, cobre a terra por total escuridão. Vai dizer lá em Isaías que toda a terra está coberta por escuridão. O pecado cobre a terra de escuridão novamente pelo pecado. Daí Deus escolhe agora Israel como se Israel fosse um novo haja luz. Israel agora é como se fosse assim, Deus falando assim, haja luz novamente. Israel é para ser essa luz que vai se espalhando em toda a escuridão da terra. Quanto mais Israel se espalha, quanto mais pessoas conhecem a Deus através de Israel, do povo de Israel, mais a glória de Deus se espalha sobre a terra. E aí, então a terra começa a ser uma terra cheia de luz e de glória, como ele queria que fosse no início. Mas infelizmente Israel ele falha. A gente sabe disso, né? Infelizmente o povo de Israel ele é obstinado. Ele entra num ciclo de pecado, ele comete um pecado, ele erra, e ele começa a viver a sua vida para os Amós. É tudo Deus mandando um profeta para corrigir Israel, para dizer assim, ô povo, Israel, eu amo vocês, mas eu vou mandar vocês para Ataca, que é o cativeiro. Vocês vão para Ataca, vocês vão para o cativeiro, mas por favor, eu estou dizendo, arrependam-se, volte-se para mim, dá tempo ainda, volte-se para mim. Mas Israel é tão obstinado que ele não volta. Israel começa a passar por um tempo de prosperidade, e ele fala assim, está tudo bem, eu estou próspero, as coisas estão dando certo para mim. O profeta chegando e falando, ó, Deus vai levar vocês para o cativeiro, vocês estão pecando. Mas você imagina, Israel em prosperidade, Israel estava rico mesmo. Ele falava assim, isso nunca vai acontecer, isso não é uma verdade. Mas a Bíblia conta que isso aconteceu. Israel, ele é levado para o cativeiro. Israel falha em cumprir a sua missão. Ele falha em cumprir o seu propósito. E sabe o que acontece quando ele falha? Parece que a história acabou. Parece que Deus falhou no seu plano do haja luz. O Israel, que era para ser luz no mundo, começou a fazer as mesmas coisas que os outros povos estavam fazendo. Israel começou a idolatrar também, começou a criar imagens, começou a se prostituir. Aquele haja luz de Deus parece que foi se apagando. Mas a Bíblia diz que lá de Belém, lá de Jerusalém, Belém, em Israel, diz que o próprio Deus, Jesus, ele desce como a luz. E vem do haja luz, agora a própria luz desce ao mundo para trazer luz à humanidade. Adão falhou, Israel falhou, Jesus não falha. Amém. Jesus ele vai, ele cumpre, e ele obedece, e ele morre na cruz. A própria luz, não foi? Ele não falou haja luz, ele disse a luz veio. E a luz, a Bíblia diz lá em Galileia, tem uma passagem da Galileia que diz que quando Jesus chega, ele diz que a luz raiou. Você sabia que a palavra Galileia era uma cidade conhecida como cidade de escuridão? Galileia significa escuridão, era uma cidade que era conhecida como escuridão porque tinha muitos doentes, tinha muito enfermo, era uma cidade assim, sabe? Mas diz que foi lá que foi o primeiro lugar que Jesus começou a operar.
Foi o primeiro lugar que Jesus começou o seu ministério. O haja luz brilhou naquele lugar. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu propósito. E aí Jesus vem, ele fala: ó, eu vou subir, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar vocês, cada um de nós que somos seguidores de Jesus, vocês agora são o haja luz no mundo. Nós somos esse haja luz que o mundo precisa. Amém. Nós somos o haja luz, aquela luz que a gente vai resplandecer sobre a terra. Esse é o nosso propósito na vida. É poder ser luz na vida de outras pessoas. É poder as pessoas que estão lá fora sem esperança, as pessoas que estão lá fora em desespero, as pessoas que estão lá fora precisando de um abraço. Eu e você poder ser esse abraço para elas. Esse mundo hoje a gente vê que está em total escuridão. A gente vê que esse mundo hoje está em total, indo cada vez mais de mal a pior. Mas eu creio ainda que Deus, o plano dele ainda não acabou ainda. O plano de Deus, lá em Apocalipse, se você puder abrir Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9 diz assim: aqui é o retrato final. Esse é o retrato final do plano e do propósito que Deus tem para nós. Diz assim: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, que é Jesus aqui, o Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam em grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Essa é o retrato final. É todas as nações, todos os povos, aqueles que entregaram-se a Jesus na eternidade, glorificando e honrando a Jesus Cristo. Eu e você temos esse propósito de levar essas pessoas a poder viver isso também. Amém. Esse é o nosso propósito de vida, é glorificar a Deus através da nossa vida aqui na terra. Será se nós estamos fazendo isso? Ou será se nós estamos vivendo para nós mesmos? Porque esse mundo ele é tão frenético, esse mundo ele tem um ritmo tão acelerado que é muito fácil a gente entrar nele. É muito fácil a gente acabar imitando as pessoas, imitando o pensamento, o modo de pensar daquelas pessoas que estão se voltadas para si mesmas. Muitas vezes a gente acaba seguindo os passos delas, imitando, em vez de procurar em Cristo Jesus, aquele que foi o perfeito modelo do Pai, de perguntar assim: o que Jesus faria? Como Jesus viveu o propósito de vida dele? Como eu posso viver o propósito que Deus tem para mim? Como eu posso fazer isso? Mas muitas vezes estamos mais perdidos. Estamos procurando apenas os nossos desejos, realizar as nossas vontades e não realizar a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai para nós? A vontade do Pai para nós é que eu e você possamos derramar diante dele, glorificar o nome dele e representá-lo aqui na terra. Quando eu penso no representante, você imagina o seguinte: um embaixador que ele vai aqui do Brasil e ele vai lá para Portugal ou para Estados Unidos. Imagina um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um representante, alguém que vai para representar o Brasil.
Imagina ele indo, alguém que está lá para dizer assim, ó, eu estou aqui representando o Brasil. Mas do nada ele começa a ficar mais do lado dos Estados Unidos. Ele começa a pensar como eles, a agir como eles, a se comportar como eles. A quem ele está representando agora? Ao Brasil ou aos Estados Unidos? Ele começa a representar a eles. Eu e você, como representante de Deus, eu pergunto: quem você está representando? A si mesmo? Outras pessoas? Ou está representando a Deus? E a pergunta é: como é que eu posso representar a Deus? Como é que eu posso representar a Ele? Como é que as pessoas podem ver Deus em mim? E a Bíblia fala uma coisa, Jesus diz na sua oração, ele fala assim: olha, amando uns aos outros, e então verão que vocês são do Pai. Quando nós amamos uns aos outros, quando eu amo você, eu amo meu irmão, eu entrego a vida para o meu irmão, então as pessoas, elas vão ver Jesus em nós e vão ver sendo representado. Esse mundo, ele está, a Bíblia fala que no fim o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vendo que o amor de muitos está esfriando. Aquele amor de você alguém falar uma coisa para você e você poder chorar e orar por ele. Alguém pode chegar e conta uma tragédia e ninguém fala: ah, mas é a vida, né? Está acontecendo com todo mundo.